Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje, para a nossa reflexão, tomamos o texto do Evangelho de Marcos em seu capítulo 9, do versículo 2 até o 9º versículo. Quem é Jesus? Ainda no início do ano, podemos nos lembrar que as celebrações do Natal, da Epifania, do batismo do Senhor, nos ajudam a descobrir quem é Jesus de verdade. Hoje, domingo da transfiguração do Senhor, encerramos o primeiro período do tempo comum no ano cristão. E a celebração deste domingo especial também se presta a nos ajudar a descobrir quem Jesus é. Subimos o monte na companhia de Jesus. Segundo a tradição, é o Monte Tabor, ao sul da Galileia. E quem somos nós nessa cena do Evangelho? Somos Pedro, Tiago e João, discípulos do Senhor, por ele levados ao alto monte, a sós, para uma experiência particular. E eis Jesus transfigurado diante deles, uma metamorfose, sua aparência se transforma em algo extraordinário. Jesus está diferente. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Mais do que isso, nessa teofania especial, aparecem ao lado de Jesus, transfigurado, Moisés e Elias, duas colunas do Antigo Testamento, o representante da lei e o representante da profecia israelitas, dois seres celestiais que conversam com Jesus glorificado. Pedro, Tiago e João estão apavorados. Imaginem suas mentes, seus corações. O que pensaram naquele momento, o que sentiram ao testemunharem tal evento? Se ainda havia alguma dúvida, mesmo depois de terem presenciado Jesus pregando, ensinando com autoridade, realizando milagres, curando enfermos, libertando oprimidos por espíritos malignos, se ainda havia alguma dúvida, agora tinham um motivo a mais para crer. Jesus não é apenas humano, Jesus não é um mero mortal, Jesus é algo mais. Seu rosto e suas vestes brilhantes, a companhia sobrenatural de Moisés e de Elias, e ainda mais, a nuvem da presença gloriosa de Deus, donde ecoa sua voz trovejante no céu, afirmando: este é o meu Filho amado. Tudo isso junto proclama: Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. A cena é maravilhosa demais. Ao mesmo tempo em que estão apavorados, os discípulos também pensam em prolongar a experiência. Estamos lá, com eles, lá no Tabor, no alto monte, assistindo a tudo isso. Somos Pedro que abre seus lábios para propor:
Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Armar acampamento no alto do monte, perpetuar o momento da glória, habitar para sempre na companhia de seres celestiais. Não é compreensível que Pedro, Tiago e João, isto é, todos nós, desejemos ficar ali para sempre, desfrutando daquela bênção? É compreensível, mas aos olhos do Senhor é inaceitável. Os discípulos de Jesus devem compreender que a experiência da glória no alto do Monte Tabor não é o ponto de chegada de sua missão, mas o ponto de partida. Dali terão que partir, terão que descer para seguirem a Jesus rumo a Jerusalém, rumo ao caminho da cruz. É interessante observar que Jesus escolhe a dedo os discípulos que devem presenciar a glória de sua transfiguração no alto do monte. Pedro é aquele que irá negar Jesus por 3 vezes. Pedro é aquele que, ao ouvir que o Filho do Homem terá que sofrer muitas coisas, ser rejeitado, ser preso e ser morto na cruz. Pedro é aquele que começa a repreender Jesus por isso e acaba por ele repreendido. Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Tiago e João são aqueles 2 irmãos que querem se assentar em glória, um à direita, outro à esquerda do Senhor, almejam postos elevados no reino messiânico. Pedro, Tiago e João somos nós que queremos evitar o caminho da cruz, que queremos ir com Jesus apenas pelos caminhos fáceis, sem sofrimento, que queremos armar acampamento no alto do Tabor e fazer dali o nosso céu, não importando que o resto do mundo esteja no inferno. Quem é Jesus? Jesus é Deus Todo-Poderoso, sim. Sua transfiguração no alto do monte não deixa dúvidas, mas Jesus é também aquele que nos leva não apenas para o alto do monte, mas nos faz descer de lá. Pois, se é verdade que no alto do monte da transfiguração o céu baixou à terra, também é verdade que Jesus é aquele que deseja estender esse céu às demais pessoas, aquelas que estão no pé do monte, na periferia do mundo, necessitando de socorro e salvação. Jesus leva seus discípulos ao alto do monte, a experiência gloriosa e divina da transfiguração, não para que fujam das realidades do mundo, não. Jesus nunca foge do mundo, das pessoas ou dos sofrimentos de sua missão. Aliás, não é possível amar a Deus sem amar o mundo e as pessoas que Ele criou. Vamos com Jesus ao alto do monte
e fazemos a experiência do brilho e da glória de Deus, da glória celeste, não para fugirmos do mundo, para nos enchermos de alegria, coragem, fé e esperança para a continuidade da nossa missão. Nosso destino não é a glória momentânea lá no alto do monte, mas sim a glória eterna na companhia do Senhor vitorioso. A transfiguração já antecipa a realidade da ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. Então, devemos nos encorajar, descer do monte da transfiguração e seguir com Jesus por onde Ele for. Não é isto o que Deus nos manda? Este é o meu Filho amado, escutem o que Ele diz, escutem o que Ele diz. A quem temos ouvido mais em nossas vidas? A líderes religiosos, a líderes políticos, às vontades, aos desejos de nossos próprios corações, ou a Jesus? Desconfiem, irmãos e irmãs, desconfiem das vozes que prometem vida fácil, confortável e sem sofrimento. Glória celestial no alto do monte, longe do mundo e das pessoas que sofrem. Desconfiem. Desconfiem dos rostos brilhantes, radiantes, luminosos, que prometem salvação e satisfação individual e egoísta. Não é esse o caminho de Jesus. E não devemos confundir o rosto e o som da voz de Jesus com o de mais ninguém. Precisamos escutar somente o que Ele diz e conduzir nossa vida apenas pela palavra e pelo brilho de sua luz inconfundível. Descobrimos verdadeiramente quem é Jesus à medida em que olhamos para Ele, ouvimos a sua voz e caminhamos com Ele em todas as circunstâncias, em montes gloriosos e luminosos da vida, mas também e principalmente nos vales profundos e sombrios da existência. Ser cristão não é apenas frequentar templos, praticar certas regras religiosas, professar um conjunto de doutrinas. É mais do que isto. Ser cristão é deixar-se influenciar e ser transformado, transfigurado pela pessoa de Jesus. Quem caminha com Jesus precisa ir se transfigurando, se tornando cada vez mais parecido com Jesus nas palavras, nos sentimentos, nos propósitos, nos comportamentos, nos relacionamentos. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe para que isto aconteça com cada um de nós. Amém.